eu não costumo falar com a galera, antes até nem tinha... Os recados de sempre. Mas eu até esqueço de fazer isso com muita gente. E a galera fica, vocês não fizeram e tal. Quem é Érico Rassi? Aí foi Essa é a pior muito programa de entrevista. Pior pergunta de todas. No nível filosófico, metafísico? Pode não? ser também, sempre importante. Não, bom, eu sou um realizador que... Eu nasci em Goiás, né? Eu comecei fazendo curtas-metragens quando eu estava fazendo uma faculdade de publicidade e propaganda, lá em Goiás ainda, e eu fiz alguns curtas com os meus colegas de sala, e os curtas começaram a circular, era feito muito na raça, muito amador, sem dinheiro nenhum. Você fez faculdade de audiovisual mesmo? Fiz faculdade de publicidade e propaganda, né? Eu já trabalhava numa produtora de publicidade. Em Goiás não existia um cenário audiovisual. Não existia. Era uma época pré-editais. Então, todo mundo tinha que realmente se virar para produzir. E o Estado chegou a ficar 40 anos sem lançar um longa-metragem, né? O Estado de Goiás. Foi muito tempo. E aí comecei a fazer esses curtas, e os curtas começaram a circular. E até que chegou no momento em que eu senti necessidade de um mínimo de uma formação acadêmica, né? E me mudei. Em Goiás também não existia na época, hoje já existe, mas não existia uma faculdade de cinema ou um curso livre de cinema, né? Então eu me mudei para São Paulo em 2007 e comecei a estudar na IC, que é uma escola livre, né? E tô lá em São Paulo, assim, mas sempre... Parte do ano eu fico em Goiás sempre, né? E família também toda lá? Minha família está toda lá. E quando foi em 2013, a gente filmou o Comeback, foi meu primeiro longa-metragem. Ele foi lançado em 2017. E em 2019 a gente filmou o Oeste outra vez. Vocês olha os intervalos de tempo. Eu quero assim. até falar sobre isso com você também. Mas antes, já que você já fez a sua apresentação, galera, assim, vocês precisam assistir o Oeste outra vez, porque de verdade é uma coisa... E vejam no cinema, estreou, maravilhoso. Vejam. Estreou em quantas salas? Vocês têm essa métrica? São 44 salas, a Cris está aqui, pode... É isso, né? 44 salas. Então, aí, procura nas principais capitais. Enfim, maravilhoso. Assistam o Oeste outra vez. Mas antes de tudo, antes de, inclusive, já ir aí comprar o seu ingresso para vocês assistirem o Oeste outra vez e tudo mais... Se inscreve aqui no canal, curte, compartilha. E aqui do ladinho vocês vão ver que tem o QR Code, que vocês podem mandar a sua pergunta pro Érico para saber como é que funciona o cinema brasileiro, como é que funciona fazer cinema no Brasil, como é que foi gravar o Oeste outra vez, ou qualquer outra pergunta que você desejar fazer para todos nós aqui na mesa, mas principalmente pro Érico. Ou o Superchat, que a Bruna tá ali atrás, lendo tudo direitinho pra gente, né? E lendo o chat também. Quando tiver alguma coisa que vocês surgirem no chat, ela vai trazer aqui pra gente também, pra nossa conversa. Então mande sua pergunta no Superchat e no LivePix. Isso, queria só aproveitar para deixar um agradecimento para a Michele Felício, da O2, que ajudou a gente, aí fez meio de campo para a gente trazer o Érico. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado e muitas parcerias aí para frente. Sim. Muitas parcerias. Então, assim, já tivemos o Quem é Érico. Então, o que é Oeste outra vez agora? Oeste outra vez eu acho que é uma continuação de uma pesquisa minha que começou com o Comeback e que fala um pouquinho desses homens violentos, né? Mas que são também frágeis e ambiento essas histórias em regiões mais isoladas, né? Em Goiás, no caso. E o Oeste ele é uma história de homens que são constantemente abandonados pelas mulheres que eles amam e que não sabem lidar com isso e acabam lidando de forma violenta e brigando entre eles em brigas sem muito sentido, porque isso só faz afastar as mulheres ainda mais deles. Né? Eu acho muito interessante no filme que a motivação para as coisas no filme é o amor. De todos aqueles homens ali, a motivação deles é o amor. Só que o que é mais curioso e que é mais interessante nisso tudo é a compreensão de como esses homens têm como resposta ao amor a violência, né? Sim. E é uma reação, parece que até instintiva. Eles não estão racionalizando sobre o que eles estão fazendo, eles estão só agindo, né? Sim. É quase como meio
impõe a eles a maneira como eles devem responder ao amor. Sim. Não há uma racionalização sobre aquilo, né? Parece que é mais uma incapacidade de pensar sobre as próprias questões, então vamos resolver na violência. E a gente tem... o que eu acho muito legal no filme... eu acho o filme como um todo muito legal. E essa estranheza que o filme carrega, eu acho muito legal. Mas ele começa de uma maneira que tem muito de Leone, sabe? De Sérgio Leone naquele início. Aquele início dos carros um contra o outro. Da atriz sozinha no plano indo embora. A atriz indo embora, assim, e tem uma coisa meio grandiosa, a trilha sonora começa a tocar. Eu acho que é Nelson Ned no início. Sim, Nelson Ned. Logo no início, assim, a trilha sonora começa a crescer. É Nelson Ned virando Ennio Morricone ali, de alguma maneira. Sim. Só que a montagem do filme tem uma montagem estranha que ele interrompe as coisas antes do tempo, né? E aí, esse negócio grandioso nunca mais volta. Sim. O filme volta a ser estranho o tempo inteiro, né? Esses cortes meio que nos lugares supostamente errados, não é o momento certo do corte. E eu acho isso muito legal no filme. Você acha que tem alguma inspiração, assim? Você pensou em alguma coisa desse tipo? Do Sérgio Leone? Eu acho que eu pensei mais como uma apresentação que depois é desconstruída, né? É uma preparação que imediatamente é desconstruída. Então você tem uma expectativa muito rápida de um faroeste que imediatamente a gente vê que não vai ser um Sérgio Leone ali, né? De cara, quando abre o primeiro plano que você já vê lixo ali, né? Aquele glamour do Leone a gente já tira. Em alguns outros momentos também, nas emboscadas, né? Parece que a gente prepara um terreno para um tiroteio que normalmente é frustrante, né, pro espectador. A cena tem uma cena... A gente não vamos dar spoiler aqui, né? Mas tem uma cena de noite, também meio de tiroteio, né? Que lembrou também muito Os Imperdoáveis do Clint. Aquela que a câmera fica procurando, assim. Sim. Fazendo... Só que os nossos personagens, eles são meio, né? Diferente do personagem do Clint, que é, historicamente, o cara que vai chegar e vai resolver o problema da cidade. É claro que tem toda a contradição que ele mesmo traz para os seus personagens. Sim. Aqui tem esse negócio da resolução dos problemas, do amor pela violência, mas essa violência é sempre muito... não só descabida, mas também desengonçada. Sim, são personagens fracassados, né? Sim. O personagem do... O Totó. Pô, muito bom. Muito bom. Foda. E é muito bom como ele é isso. No início, tem... Cara, assim, referências e referências que a gente vai pegando no negócio. Ok. Mas tem uma coisa meio de... o personagem do Marco Antônio vai lá e vai contratar ele, né? Pra fazer o trabalho. E ele tá sempre andando com a charrete, meio que assim, o mensageiro da morte. Sim. Né? Só que no final das contas ele não é esse cara. Sim, sim. É muito legal, muito legal. Eu acho que é isso, você consegue reunir essas referências de uma maneira muito interessante. Dá pra ver que você é um cinéfilo fazendo filme. Sim, você acha isso? Acho que sim, acho que a cinefilia, ela é... Em certo momento eu não sei qual que estaria no topo da minha lista, se é a cinefilia ou a realização. Porque as duas me dão, acho que o mesmo tanto de prazer, né? Eu acho que a minha parte cinéfila, talvez, eu não consigo exercitar ela tanto quanto eu conseguia hoje, porque eu gosto muito de ir ao cinema. E eu sinto que pelo menos em São Paulo, a gente perdeu alguns espaços, né? A gente sempre tinha mostras importantes no CCBB e agora diminuiu bem, né? O CineSesc ainda faz algumas retrospectivas, mas assim, não é toda semana que a gente consegue ver coisas antigas, né? Coisas antigas ou coisas clássicas, porque às vezes a gente fala antigo, mas pode ser da década de 80. Sim. A gente vê na Netflix, eles botam lá filmes clássicos, aí tá lá um filme da década de 90, às vezes já é clássico. Então, mas essa relação com o tempo, principalmente nos mais jovens, assim, é uma coisa muito maluca. Tem gente que fala que filme de 1990 é antigo. Pô, antigo pra mim é, sei lá, Ghost Keaton. Sim. Não, mas eu acho até mais, assim, porque existem diferentes lugares que a gente se comunica com o nosso público. E assim, quando eu falo com a galera que
entra em contato comigo no Instagram ou no YouTube, que a gente já construiu algum público, essa galera já entende que, assim, quando a gente tá falando de antigo, a gente tá falando antes da década de 80. Só que se eu falo com a galera do TikTok, por exemplo, 5 anos já é velho. Pois é. Sim. Passou 5 anos, o Homem de Ferro já é velho. Sim. Ainda Estou Aqui já é um clássico. Pois é, já virou um clássico instantâneo, né? Parece que cinema vira miojo, né? Sim. Imediatamente vira... Tem até um termo que usam muito na indústria musical, que é lançamento e catálogo. Você passou 2 anos do lançamento, já não é novidade, é catálogo. Sim. Então é isso, já é velho, sabe? Então acho que no cinema tá ficando um pouco desse jeito também, de alguma forma. E eu acho que e ainda tem um agravante no caso do cinema brasileiro, que é essa dificuldade de encontrar lugar, né? Porque quando o filme ele é lançado no cinema, muitas vezes ele pega festival e aí do festival ele morre, ou então pega algumas poucas salas e não consegue perdurar por mais semanas. Aliás, isso é muito importante, gente. A primeira semana é fundamental para o cinema brasileiro, então assista na primeira semana por isso. Porque a perduração do filme na sala demanda muito dessa primeira semana. Sim. Então, se você tá pensando em assistir hoje outra vez, ou qualquer outro filme brasileiro, assiste na primeira semana para que esse filme continue lá, as pessoas descubram e etc. Só que quando esse filme ele sai de cartaz, muitas vezes ele não encontra outro lugar, ou ele vira um lost media, né, que ninguém sabe onde vai encontrar, ou ele vai virar esse clássico perdido, essa noção de que ele não vai estar mais disponível, né, de alguma maneira pra gente. Acho que alguns filmes até nem chegam ao cinema, né? Existe uma parte da nossa produção que é lost media a priori quase, né? Então o filme é produzido, é finalizado e depois a gente não sabe onde vai parar, né? E eu acho que essa é uma briga antiga, né? De levar as pessoas para assistirem os filmes brasileiros e a gente continua e a gente sente que vai continuar sendo uma briga, assim. Não é eu não vejo assim a gente está num momento bom, né? O efeito Ainda Estou Aqui, mas eu não tenho certeza que é uma coisa perene, que daqui 6 meses a gente não vai estar falando, cadê o público, tal, voltamos a ter baixo público. Aliás, é importante que você tenha tocado nesse assunto.